Essência. Todos os clássicos que conquistaram os nossos corações no passado carregavam algo que fazia os jogadores passarem madrugadas presos em um game. Poderia ser um monte de zumbis e um personagem bombado na tela, um encanador que sentava nesse troço que parece um pin, ou um homem que está procurando sua filha em uma cidade fantasma e é perseguido por monstros voadores. Almas penadas, uma neblina tão densa que parece até ser feita por cinzas. Jogos de terror eram uma novidade, e depois que Resident Evil foi gerado, surgiram cópias, algumas boas, outras não tão ruins. Mas um deles tinha algo diferente, algo que parecia inexplicável para a época. Aquela atmosfera criada em meio à cidade que parecia inóspita, pouco a pouco alimentava o medo no coração do player, e quando chegávamos nos corredores da cidade, tudo o que restava era a sensação de angústia. Silent Hill era tudo que ninguém poderia imaginar. O suspense era sua marca e o desespero era o que moldava o game. Naquele momento foi criado o terror psicológico. E aparentemente a Konami decidiu jogar tudo isso no lixo. Com o decorrer dos anos, sempre houve uma tentativa de se reinventar, seja alterando a fórmula original para algo moderno ou simplesmente porque queriam só ganhar dinheiro com a franquia. Em 2022 foi anunciado o remake de Silent Hill 2. Para os fãs, uma surpresa. Para a crítica, uma incerteza. Apesar de Resident Evil 2 Remake ser um primor do gênero, não dava para garantir que Silent Hill 2 Remake seria tão bom quanto. Será que realmente precisava de um remake? Silent Hill 2 Remake conseguiu ser melhor do que todos esperavam. A solidez do combate, mesclado com o ataque psicológico dentro do jogo, gerou o que seria um dos melhores jogos de terror da atualidade. As definições do que seria um remake com qualidade foram atualizadas, restaurando a paixão nos fãs assíduos da série. Mas e quanto a novos jogadores? Será que os jogos de terror são capazes de atrair novos jogadores? O jogo de terror mais vendido da história é Outlast. O motivo? Nem eu sei, mas ele consegue trazer uma história capetosa, um protagonista que não carrega nada além de uma câmera, um ambiente muito incômodo e vilões tão bons quanto um vilão da Disney. A fórmula do sucesso estava justamente em o quantos youtubers estavam dispostos a render entretenimento. Ai, caralho, filha da puta! Tudo isso conseguiu furar a bolha do gênero e colocar o game em um patamar acima. Outlast, mesmo sendo um game de horror, vendeu 15 milhões de cópias. O que é bastante coisa, mas Elden Ring vendeu cerca de 30 milhões de cópias. Não é de hoje que os jogos Souls-like vêm crescendo. Tudo o que precisou para a explosão do gênero foi um jogo extremamente difícil e um contador de mortes na tela do seu youtuber favorito. Por que eu comparei com Elden Ring? Os dois jogos são de gêneros nichados. Jogadores casuais sequer têm tempo para gastar morrendo 1 milhão de vezes para um cogumelo gigante ou correndo de uma freira com a picareta na mão. Então, apenas jogadores específicos jogam o gênero terror, assim como apenas sadomasoquistas jogam Souls-like. Dois gêneros tão distintos, tão únicos e ao mesmo tempo tão parecidos. Então, por que não fundir os dois? Abre aspas. Jogos de ação desafiadores estão ganhando popularidade entre os jogadores mais jovens hoje em dia. Palavras de Motoyo Okamoto, produtor de Silent Hill F. E assim, o caos foi instaurado na internet. Afinal, Silent Hill F é um Souls-like? E a resposta é... não. Apesar do combate parecer muito, jogos Souls-like carregam elementos característicos que não poderiam ser inseridos em qualquer jogo. Vamos usar o exemplo, a mecânica de peso sobre o corpo. Ao carregar itens e armamentos pesados, o rolamento e os ataques são afetados, podendo interferir drasticamente em sua gameplay. Acredite, você não quer enfrentar essa coisa sem ter um mínimo de mobilidade, ou a influência das diferentes armas e builds em um combate. Eu posso ser um mago, um guerreiro com espadas flamejantes, ou até um cara pelado. 90% dos games de outros gêneros possuem a esquiva, seja um rolamento, um dash ou um instinto superior. Outros pontos comuns são os chefes difíceis ou impossíveis de se derrotar, ataques leves e pesados para situações ocasionais e até uma barra de estamina, que na maioria das vezes é mais importante do que o próprio vital do personagem. Souls-likes
ainda estão em uma prateleira específica de videojogos e só existe um acerto: ou esse game é uma obra-prima ou restos de excremento. Silent Hill F, ao adotar um combate direto, com certeza está fugindo da proposta inicial da saga. Apesar da cadência baixa dos golpes e a falta de destreza com as armas, ainda assim, a personagem claramente aparenta não ser capaz de enfrentar essas coisas aqui. Sua única alternativa deveria ser fugir. Essa é a principal característica da era de ouro da franquia. Uma ou outra exceção trouxe um combate neutro funcional, mas na maioria das vezes são apenas jogos esquecidos, que hora ou outra voltam à mídia apenas para serem lembrados de como não se fazer um Silent Hill. Silent Hill F pode ser um excelente jogo, renovando tudo que nós já vimos. O que resta é aguardar e esperar o tempo justificar isso, mas a única certeza que temos é que Silent Hill F definitivamente não é um Souls-like.